Vamos começar, tá? Vamos começar? Boa tarde a todos. Às 14h10, no dia 16 de abril de 2018, no auditório vereador José Nantala Badue, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Sidney Guedes, relator, Rita Leme e Bugalu, membros, e, por enquanto, a ausência de João Carlos Carvalho, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013. Deliberação da ata da reunião anterior. Está em discussão a ata da 4ª reunião desta Comissão Especial de Inquérito, realizada em 9 de abril de 2018. Não havendo manifestações, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como está. A ata está aprovada. Vamos ao registro de correspondências recebidas. Nós recebemos o ofício número 05-0254/2018, da promotora de justiça Ana Maria Buoso, em resposta ao ofício da SEI 10/2018. A promotora informa que estão à disposição para vistas e extração de cópia, sem possibilidade de carga, os autos do inquérito civil. Aí cita o número do auto, que é 14.015.000.5863/2015, dígito 4, que versa sobre a apuração da qualidade e regularidade dos serviços prestados pela OS-ABBC na saúde pública no município de Bragança Paulista. Nesse caso, nós havíamos solicitado, esperávamos que a promotoria nos encaminhasse a cópia. Como sempre, a Câmara atende o Ministério Público quando há solicitação de documentos. A gente normalmente faz a cópia, encaminha para a promotoria, mas sempre que nós solicitamos alguma coisa ao Ministério Público, eles nunca o encaminham para a gente, para o Legislativo. Eles sempre dizem que está à disposição. Não, mas é justamente isso. E aí, eu faço esse registro e gostaria de deliberar com os colegas que, para que ou o DEL ou alguém do jurídico da casa vá até ao fórum e retire, faça uma cópia. Não pode retirar, mas fazer uma cópia da totalidade, capa a capa, do que tem nesse inquérito civil lá da promotoria. De acordo, senhores? De acordo. Mais do que acordo. Nós recebemos o ofício CM 036/2017, acho que foi um erro de grafia, é 2018, não é? De 16 de abril de 2018, do Dr. José Galileu de Matos, secretário-chefe de gabinete, encaminhando cópia do memorando 207/2018 da Secretaria de Saúde, subscrito pela senhora Marina de Fátima de Oliveira, secretária municipal de saúde, informando que, em resposta ao ofício CEI 13/2018, não será possível o envio na presente data dos relatórios oficiais de fiscalização elaborados pelas comissões de fiscalização e de acompanhamento, avaliação do contrato de gestão na área da saúde, celebrado entre a Prefeitura e a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, relativos aos períodos em que o senhor Eurico Aguiar Silva e a senhora Graziele Cristina dos Santos Bertolini ocupam o cargo de secretária de saúde da Prefeitura de Bragança. A secretária informa ainda que há previsão de entrega do material na próxima quarta-feira, dia 18 de abril. Portanto, está registrado.
Vamos então à pauta da presente reunião. Eu já informo a presença do vereador João Carlos Carvalho em nossos trabalhos. Atendendo à deliberação havida na reunião anterior, foram convocados para prestar depoimento perante essa comissão especial de inquérito a senhora Rosângela Guimarães Rezende, ex-servidora da Prefeitura de Bragança, que integrou a Comissão de Fiscalização dos Serviços sob gestão da BBC, Associação Brasileira de Beneficência Comunitária. Eu pergunto à assistência se a depoente chegou. Primeiro aqui é a Rosângela, né? Depois o André. Caso ela não esteja, ela, se não tiver chegado ainda, a gente vai passar para Passa para o André. os próximos. Eu informo a esta comissão que a Rosângela Guimarães Rezende foi notificada, assinou, ela está presente? Ela foi notificada, já está na casa? Se ela já estiver na casa, por favor, então, pode convidá-la a adentrar aqui ao recinto. Rezende, né? Guimarães Rezende. Esse aqui. Aqui, ó. Não é da Rosângela? Aproveito para registrar a presença do vereador Ditinho Bueno em nossos trabalhos aqui, está acompanhando os trabalhos da SEI neste momento. Integrou a Comissão de Fiscalização dos Serviços. Não. Essa é a Rosângela Rezende, né? Não é essa aqui, que ela fazia parte da divisão de contabilidade. Comissão de chefe da divisão de gerenciamento e controle de serviços da Secretaria de Saúde. Essa aqui é outra, então. Na divisão de contabilidade. Ela era chefe da divisão. Tá. Vou fazer uma perguntinha. Quase para ela aqui. Então ela não era Espera que eu estou vendo aqui, ó. fiscal, receber e conferir aos documentos. E que fazia parte da comissão também. Então, aqui tem duas Rosângela, né? Mas a Rosângela Gonçalves já veio, que era, É. que foi a que fez parte aí da SEI. Tudo bem com o senhor? Como é que tá? Tudo bom? Eu informo que nós estamos aguardando a senhora Rosângela Guimarães Rezende para o seu depoimento nessa comissão especial de inquérito. Boa tarde.
Já presente a senhora Rosângela Guimarães Rezende, ex-servidora da Prefeitura de Bragança Paulista, que integrou a Comissão de Fiscalização dos Serviços sob gestão da ABBC, Associação Brasileira de Beneficência Comunitária. Eu vou ler o termo de compromisso, assino em seguida e a senhora Rosângela também. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado à Praça Sapchedi 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento a senhora Rosângela Guimarães Rezende, RG número 06/7.751066, dígito 9, IFP, Rio de Janeiro, com 53 anos de idade, solteira, residente na rua Vicente Moreto, número 155, Jardim Vista Alegre, neste município de Bragança Paulista, de profissão contadora, a qual declara, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso. Do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Casa do Poder Legislativo, Bragança Paulista, 16 de abril de 2018. Eu assino e, em seguida, a compromissada, Rosângela. Comunicamos que o seu depoimento será degravado por esta Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. Eu vou abrir o espaço para a pergunta dos senhores vereadores aqui da comissão, mas antes eu gostaria de desejar boas-vindas e perguntar a você, Rosângela, qual era realmente a sua função quando a senhora esteve nomeada na Prefeitura de Bragança. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de apresentar a Vossa Excelência, presidente da SEI, o meu recibo de retorno a São Paulo, porque eu estive no Espírito Santo acompanhando o meu pai. Se Parabéns, quiser Rosângela. fazer constar nos autos, Sim, pode ficar com a importante. cópia. Vai Parabéns. constar sim. Marcelo, o termo de compromisso e o O bilhete, motivo por que ela favor, não pode pôde constar comparecer. nos termos. Bem, respondendo a sua pergunta, eu fui admitida em 20 de agosto de 2014 como responsável pelo setor de compras da Secretaria de Saúde e, através da portaria 5728, de fevereiro de 15, eu fui nomeada chefe da Divisão de Gerenciamento e Controle de Serviços, onde exerci o cargo até o final da gestão do ex-prefeito Fernão Dias. Então, a senhora era responsável por essa fiscalização só a partir de 2015. A Exatamente. partir de 2015. A nossa depoente está à disposição dos membros da comissão para as suas perguntas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, a todos presentes. Boa tarde, senhora Rosângela. Apesar da senhora ter trazido aí um comprovante que a senhora estava, a gente ficou sabendo que o pai da senhora não estava muito bem. Estimamos a melhora dele. Espero que a senhora possa contribuir conosco nessa tarde. Senhora Rosângela, eu gostaria de saber um descritivo da sua função como chefe da divisão. Pode ser verbalmente, não precisa ser nada que você tenha. O que você fazia dentro desse setor? Bem, Qual que era a sua atribuição? retornando o período que eu falei, 2014, que eu era do setor de compras, que faz parte da DGCS também. Quando eu fui nomeada pelo FREI, o Eurico Aguiar,
como chefe da divisão, uma das coisas que ele me pediu foi que eu continuasse a exercer a parte de compras e controladoria de todos os contratos da Secretaria de Saúde. E, na época, ele direcionou alguns funcionários para exercerem controladoria de outros setores. Então, como chefe, eu nunca exerci. Eu participava de um colegiado de funcionários onde a função da chefia era subdividida e se reportava diretamente ao secretário. Quando a secretária Graziele assumiu, ela continuou com a mesma teoria, onde todos eram subordinados a ela. E eu continuei fazendo a parte de compras, acompanhando as licitações para a Secretaria de Saúde, convocando os funcionários para lá participarem, né, da licitação, e o controle dos contratos, acompanhando seus vencimentos, pedindo aditivos. Então, era isso que eu fazia. Você também atestava algumas notas fiscais? Passava Não. por você ou não? Então, na época Esse do controle Frei, na época é do para Frei, isso, não é? na época do Frei, ele me transferiu para o almoxarifado, que ficava ali na 15 de dezembro. Naquela época, todas as notas fiscais que entravam no almoxarifado, eu atestava. Sim. Os valores, você tinha controle sobre os valores dessa prestação de contas? Da secretaria? Isso. Não. Eu só verificava a nota fiscal, conferia com a mercadoria que entrava em estoque e firmava que o recebimento. A comissão formada que você, porque deu para entender que você presidia, ela acompanhava os valores e a prestação de serviço, porque nós estamos vivendo um momento de entendimento, para a gente descobrir algo em torno de 8 milhões, que está sendo muito falado na mídia, sendo muito falado nessa comissão. Então, você tem alguma coisa a dizer? eu estou entendendo a sua pergunta, mas ela existe duas respostas. Sim. A primeira resposta é que eu continuava no setor de compras. Ponto. Em 9 de março, na portaria 5761, o Frei nomeou a comissão de avaliação para o contrato da BBC. Nesta ocasião, eu fui nomeada membro coordenador. Em maio de 2015, a Graziele entrou como secretária e, através da portaria 5886, de 26 de maio, ela alterou o membro coordenador, passando a ser coordenadora da Comissão de Avaliação e Acompanhamento da BBC, a Andréia, e eu somente como membro efetivo. A senhora sabe o nome completo da Andréia? Andréia Figueira... Vilas Boas. Vilas Boas. É a que atuou como secretária de Finanças. Isso. Ok, pode continuar. Tá? Quando foi setembro de 2015, a secretária Graziele me chamou no gabinete e me disse que, de todos os funcionários da Secretaria de Saúde, a única que tinha perfil profissional para acompanhar as prestações de contas da BBC era eu. Então, ela me direcionou para cuidar explicitamente da BBC. Analisar toda a prestação de contas e passar essa informação para a comissão que eu fazia parte. Quando foi junho, voltando, junho de 2015, na portaria 6011, entrou os componentes que ficaram até praticamente o final da gestão. Então, nós nos reuníamos e eu apresentava a essa comissão tudo que eu encontrava de irregular na prestação de contas. O nosso primeiro relatório, ele é do primeiro quadrimestre de 2015. Esses relatórios, nós emitíamos cópia para a Secretaria de Saúde, para o Conselho Municipal, para a contratada e para a Câmara. Quando tinha alguma dificuldade, que não só vocês relatavam, né, que tinha algum erro, alguma coisa, vocês sanavam os problemas? Não. A função, de acordo com o manual básico do Tribunal de Contas,
A função da comissão é apenas apontar. Então, a cada item encontrado de divergente com o POA e com o contrato da BBC junto à prefeitura, nós apontávamos. O que eu fazia quanto auditora, vamos assim dizer, do contrato, eu colocava as normas do Tribunal de Contas, eu informava códigos da CLT, eu apontava normas contábeis, normas da Receita Federal. Então, o próprio manual do tribunal diz que a comissão ela só tem o poder de apontar. A contratada tinha 30 dias para fazer a defesa. Após nós recebermos a defesa, analisava-se todos aqueles documentos para ver se o que eles diziam estava de acordo. Se era favorável a algum item, seguia. Se não era favorável, dizíamos o porquê não estávamos concordando. Mas todos os relatórios foram acompanhados de ata, dos relatórios. No final da gestão, eu devolvi à Secretaria de Saúde pastas com todas as atas, com todos os relatórios, com todos os ofícios que a comissão enviou para a BBC. Soma-se um total de 39 ofícios, onde ali eu pedia RAIS, razão contábil, balancete, tudo que era pertinente à contabilidade ou aquilo que eu estava vendo na prestação de contas que era irregular, eu pedia para que eu pudesse ver se estava dentro das normas contábeis. Após analisar a defesa, nós mandávamos o relatório para a secretária, que aí, de acordo com o manual do tribunal, era assim que deveria ser, e a secretária é quem dava o parecer final à BBC. A comissão, ela só aponta. Nós apontávamos diversos erros. Nós nem podíamos glosar, nós podíamos indicar a glosa, mas nós não podíamos glosar. Nós podíamos apontar onde estava o erro. E, quando a comissão se reunia, eu fazia questão de pegar o documento e mostrar. Está aqui. Não é assim que a CLT, no artigo X, fala. Eu revia todas as rescisões, todos os cálculos de férias, todos os encargos com relação à folha de pagamento. Eu verificava se a multa que estava sendo paga era referente àquela nota, àquele encargo. Então, o meu trabalho era estritamente minucioso com relação à prestação de conta. A comissão que você fazia parte, ela detectou o não pagamento do FGTS, Fundo de Garantia, daquela terceirizada? Inúmeros, mas assim, não da terceirizada, porque a nossa prestação de conta que nós analisávamos era o que a BBC nos apresentava. Sim. Ela apresentava a folha de pagamento dela, que ela tinha com os funcionários de Bragança Paulista. As quarteirizadas que ela tinha, não era a minha função analisar. A minha função era analisar a BBC. Nesse período que a senhora ficou na comissão, a partir de 2014, 5 de março de 2014, até o final, inicialmente era integrante, depois passou a coordenar essa fiscalização. A senhora se lembra de quantos relatórios a senhora apresentou? Olha, pode ser aproximado, precisa ser só fazendo uma correção, eu fui coordenadora por 80 dias. Então, só em 2015? Fui nomeada em 9 de março e 26 de maio passei a ser membro efetivo. No ano de 2015, nós emitimos 14 relatórios, 14. Porque nós trabalhávamos por quadrimestre. Então, nós emitimos o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, depois setembro, outubro, depois novembro, dezembro e um conclusivo do exercício de 15. Onde a senhora exercia a sua função? De início, eu estava na Secretaria de Saúde. E, quando a Graziele me chamou para me convidar a fazer toda essa análise de documentos, eu pedi a ela um lugar tranquilo. Por quê? Porque onde eu estava alocada na Secretaria de Saúde, entrava muita gente na sala.
Era um barulho muito grande, era telefone que tocava, era usuários do SUS que entravam para pegar informação. Então, era inviável eu manusear documentos tão importantes num lugar onde havia um trânsito de pessoas muito grande. E eu pedi a ela, então, já que ela queria que eu fizesse esse trabalho minucioso, eu pedi a ela um lugar tranquilo, onde eu pudesse olhar todos os documentos sem ter nenhum tipo de perturbação. Dias depois, ela me chamou e falou que havia encontrado esse lugar e que eu iria para a divisão de contabilidade, onde eu ficaria na sala dos contadores. E, quando eu fui para lá, eu cheguei lá em 1º de outubro de 2015, a chefe da divisão local apresentou-me aos demais funcionários da contabilidade que eu estaria apenas ali usando o local, mas que eu trabalhava pela Secretaria de Saúde. Lá na divisão Na de contabilidade. contabilidade. A senhora chegou a dar expediente em algum departamento, alguma sala de propriedade ou alugado pela BBC? Nunca. Nunca. Nem em nenhum momento a senhora deu expediente fora. Não. A senhora comparecia assiduamente de outubro até o final da gestão lá nesse local que a senhora acabou de citar? Sim, eu ia direto lá, eu ficava lá, mesmo porque, quando eu tinha alguma necessidade de saber sobre repasse, eu pedia informação direta à contabilidade para confirmar os valores em que a BBC me trazia nos relatórios dela. Então, eu acessava, eu não, né? Eu pedia às funcionárias da contabilidade que me informassem os valores de repasses para que eu pudesse conferir com o que era prestado conta através do balancete da BBC. Esses relatórios, a senhora pode citar para mim 3 problemas que a senhora indicou nesses relatórios? Pode ser não só de um, de vários. Glosa, a senhora teve alguma? Várias. Eu fazia uma planilha onde eu relacionava todas as notas fiscais que eram pagas em atraso. Nessa planilha, eu apontava o número de dias de atraso e o valor pago de juros. Esses valores de juros de notas eram solicitadas à glosa. Nós recomendávamos que o fundo de garantia e o INSS dos funcionários fossem recolhidos. Nós fazíamos a menção sobre fundo fixo, que eles faziam um saque da conta corrente e deixavam como se fosse um caixinha, obedecendo ao Tribunal de Contas, que diz que isso não pode ser feito. Nós questionávamos o pagamento em cheque para funcionários de salário. Todas as tarifas bancárias de pagamentos atrasados a funcionários nós glosávamos, enfim. Eram inúmeras. O nosso relatório não passava de 30 folhas mensal. Ok. Eu quero registrar a presença do vereador Mufido Dorré, acompanhando os trabalhos da nossa comissão. Os senhores vereadores, à vontade. Bugalu, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Rosângela, posso tratar? Rosângela, Com certeza. a gente estima melhor para o seu pai. Sabemos da sua utilidade, por isso que você trouxe. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Você sabia desses 8 milhões de reais? Olha, se você pegar o balancete desde 2015, você vai verificar que no passivo havia um valor descoberto. Mas, em momento algum, nós podemos afirmar que esse montante refere-se a algum tipo de serviço. Por quê? Porque é uma análise muito mais profunda que tem que ser feita. O que aconteceu? A BBC protocolou um processo administrativo na prefeitura. Esse processo administrativo chegou até a comissão para ser analisada. Era o processo administrativo e mais 10 ou 11 volumes de notas fiscais. É impossível afirmar 8 milhões serem de serviços A, B ou C. A minha preocupação foi analisar se esses valores
em aberto se eles estavam contabilizados. E se eles estavam contabilizados, se por acaso eles estavam em duplicidade. O que eu pedi? Razão das contas e o balancete, que já estava anexado ao processo. Identifiquei todas as notas fiscais lançadas em todos os razões que, por sua vez, estavam no saldo do balancete. Mas eu não poderia jamais dizer que tipo de despesa era essa que estava devida. A minha única preocupação era saber se essas notas estavam contabilizadas. E verifiquei no balancete, ou seja, naquela peça contábil que me foi apresentada, que haviam erros. Mas eu também não podia dizer se eram erros de lançamento, erros de classificação. Teria que ser feita um trabalho muito mais minucioso para poder identificar, através das notas fiscais, que serviços foram prestados. A senhora, eu vou só para complementar, Bugalu, nesse período que a senhora fez parte da comissão fiscalizadora, houve algum treinamento desses fiscais para estudar o contrato, saber como atuar nessas indicações que o Tribunal de Contas fazia? Algum tipo de palestra de algum especialista nesse período? Não. Okay, a segunda pergunta. A senhora falou que ficou do 2014 a 2017. Não, 2015 a 16. Tá, tudo bem. 16. A senhora viu várias irregularidades. Sim. Que a senhora disse aí no microfone. Por que a senhora não procurou nós da Câmara, o Ministério Público, para dizer que estava tendo problema lá, Então, para a gente analisar e já Vou lhe repetir. A função da comissão era apenas apontar. Tanto é que existem relatórios do próprio Tribunal de Contas confirmando o que nós da comissão avaliamos. O último relatório do Tribunal de Contas data de outubro de 2017, com relação à prestação de contas de 2016, inclusive citando as citações da comissão. Então, o Tribunal de Contas ele também recebeu os nossos relatórios e ele também faz os apontamentos. Porque, veja bem, se eu estou numa comissão de saúde, estou vendo irregularidade, eu vou abrir a boca no trambolho. Eu vou falar. Aqui não dá para mim continuar nesse trabalho. Como a senhora bem disse, que a senhora sabia de várias coisas irregulares. E por que a senhora não trouxe para nós, ou para a Câmara, para o Ministério Público, para a gente... No ano de 2016, não querendo lhe interromper, havia a Comissão de Saúde. Certo. E na Comissão de Saúde nós apresentamos. Ok. Eu gostaria de esclarecer que, nesse caso, como integrante ou coordenadora de uma comissão de fiscalização de um contrato, cabe aos integrantes comunicarem, através de relatório, a sua chefia direta, e a sua chefia direta aí passa pelos crivos das fiscalizações, inclusive da própria Comissão de Saúde da Câmara. Vereador João Carlos Carvalho, o senhor está com a palavra. Obrigado. Só uma colocação, tudo bem, Rosângela? Tudo. Você, na verdade, você era funcionária remunerada da BBC ou era nomeada cargo de confiança do prefeito? Cargo de confiança do prefeito. Cargo de confiança do prefeito. Eu estava lendo aqui o depoimento da Rita, de Cássia Pereira da Silva, que faz o apontamento à senhora, de que alguma vez nessa checagem de toda essa farta documentação, e até durante o período em que a senhora esteve no almoxarifado, é isso? Isso. Almoxarifado da Saúde. Alguma vez houve alguma nota, algum documento que estivesse fazendo a cobrança de um serviço da BBC do Leva e Traz? Então, essa parte, leve e traz, ela aconteceu entre 2014 e início de 2015. E quando a Graziele entrou, ela mandou cortar. Então, assim, não me recordo. Porque a nossa preocupação... Anterior a isso, você não... Eu não peguei isso. Tá. Eu não participava da comissão. Entendeu? Eu comecei a participar da comissão e a ver a prestação de contas. E qual era a minha preocupação? Saber se aquela nota fiscal que eles estavam apresentando realmente havia sido pago e que estava no extrato bancário. E se havia duplicidade de pagamento. Essa era a minha preocupação.
e verificar o que eles estavam fazendo que estava em desacordo com o Tribunal de Contas, que seriam as glosas, os juros e multas, essas coisas que não tem que estar pagando, porque eles recebem o dinheiro do erário para executar o serviço. Se eles estão pagando multa, eles têm que arcar com o bolso deles, e não repassar isso para a prefeitura. Só mais uma pergunta, senhor presidente. Pois não. No seu imaginário, depois que saiu essa informação da cobrança dos 8 milhões, a senhora saberia, pelo menos, deduzir de onde seria a origem desse montante para ser cobrado do município ao final da gestão passada? Então, esse passivo, se você olhar o balancete de julho de 2015, ele existe. Mas, eu repito, eu não sei informar quais os serviços que estão ali classificados, porque não era isso que eu estava me preocupando e que me foi instruído através da própria assessoria jurídica. A assessoria jurídica foi bem clara. Está contabilizado? Verifica se isso está contabilizado, se isso está em duplicidade. Quando foi apresentado a conta dos 8 milhões, você estava nesse cargo? Quando começou a se falar Na nesses gestão 8 milhões, do eu já Dr. estava no Fernão. final, já estávamos no final da gestão do prefeito Fernão Dias, e uma das coisas que eu havia explicado, não só para a secretária, mas para ele, é que eu havia encontrado valores divergentes do balancete, porque a entidade me apresentou um balancete. E eu, com os documentos na mão, apurei outro valor. Então, eu não tinha como dizer se aqueles erros que eu encontrei poderiam ser ou não de alguma dívida passada. Teria que haver uma averiguação muito mais dedicada para apurar, pelas notas, o tipo de serviço. Então, eu não teria como afirmar. Como eram as reuniões dessa comissão, Rosângela? Vocês chegavam a se reunir semanalmente, quinzenalmente? Olha, no final da gestão, nós nos reuníamos praticamente toda semana. No final? No final. Mas, assim, de início, nós nos reuníamos uma vez por mês, onde eu passava para os integrantes da comissão os relatórios que eu havia montado com os documentos que eu havia encontrado de irregularidade. A senhora conhecia na íntegra o contrato entre o município e a BBC? Na íntegra é meio difícil, porque são inúmeros volumes, né? Eu teria que ser um computador ambulante para poder saber o que tinha aí. Mas, assim, os pontos principais, o POA, o que dizia, o tipo de, por exemplo, quando eles fazem uma compra, tem que apresentar eles têm o próprio regulamento de compras que eles falam que tem que ter 3 orçamentos, Isso daí eu sabia, porque eram os pontos básicos para que eu pudesse analisar o documento. Os seus colegas conheciam o contrato? Sim, da comissão de fiscalização? Sim, porque era discutido. Nós discutíamos. Depois que a Andréia assumiu como coordenadora, ela passava os detalhes do contrato para todos nós. A mim, em especial, porque eu olhava, né? Sim. A minha dúvida aqui, Rosângela, eu gostaria que, se você tiver alguma circunstância que você possa nos contar, a minha dúvida é a seguinte: havia uma comissão de fiscalização e tudo que está sendo contado aqui e no conteúdo que tem a sindicância da própria prefeitura, me parece que essa documentação relacionada ao serviço leva e traz, ela passou. Ela chegou à prefeitura, ficou, como você falou, nesses passivos aí. Agora, como que uma comissão de fiscalização deixa passar documentos de um serviço que não constava do contrato? É essa a minha dúvida. Então, a nova comissão que foi nomeada pela Graziele, ela não pegou esse serviço. Não tinha como a gente pegar esse serviço, porque isso foi feito em gestão passada. Era a comissão anterior que tinha que ter pego isso, e não nós. Nós só olhávamos a partir de o passado. Havia outra comissão. Havia uma comissão nomeada pela doutora Estela, que acompanhava o contrato de fiscalização do financeiro.
Sim, mas quando a senhora ainda fazia parte, no final do mandato do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme, veio aquele documento assinado pela ex-secretária de Finanças, secretária de Saúde, eu não sei se a senhora chegou a assinar alguma coisa, e ali dizia que o município tinha que avaliar para pagar aqueles 8 milhões lá. Eu não participei disso, eu vou repetir o que eu fiz. O Assuntos Jurídicos encaminhou à comissão de avaliação um processo administrativo com 11 volumes, mais ou menos, de notas fiscais, onde eles pediam para que nós avaliássemos a dívida. Eu peguei todas as notas fiscais e me preocupei apenas em verificar no Razão se aquela nota fiscal estava lançada e se não havia duplicidade de lançamento. E fui apurando paralelamente o passivo. Eu, em momento algum, verifiquei a descrição da nota, se aquela nota apresentada, ela referia-se a quê? Identifiquei que no balancete apresentado haviam erros contábeis, que eu também não podia classificar se eram de classificação ou se era de lançamento. Então, o que eu expliquei para a comissão foi: identifiquei todas as notas, elas estão devidamente lançadas na contabilidade, mas eu não tenho como dizer se essas notas são este ou aquele serviço, porque eu não verifiquei isso. Nós estávamos praticamente no dia 20 de dezembro. Eu não tinha tempo hábil para ler nota por nota. Eram 11 volumes. Era inviável ler tudo aquilo. Eu ia ter que emendar 2017 lendo. Retornando um pouquinho nessa mesma linha, desses membros da comissão que a senhora fazia parte, a quem cabia ver isso? Se aquela nota era de um serviço que realmente estava no contrato? Nós da comissão, todos nós tínhamos que ter visto isso. Se isso é o que está pegando no momento, que é o leve trás, que não estava no contrato, a BBC efetuou diversos serviços que não estavam no contrato, e ela efetuou. Um deles é esse leve trás. O leve trás não está no contrato. Ela fez. Agora, quem pediu para ela fazer, por que ela fez, qual foi o valor, isso foi comigo. Eu queria que a senhora repetisse, a senhora já respondeu, mas eu gostaria que a senhora repetisse, quando a senhora falou que chegou um momento que a secretária de Finanças puxou para ela a responsabilidade, que a senhora, de ver essa documentação. Não é que ela tenha puxado a responsabilidade. A responsabilidade, ver os documentos, era de toda a comissão. Só que essa comissão ela é formada por enfermeiros, por pedagogo, por psicólogo. Nenhum deles tinha a qualificação profissional de ler a nota fiscal. E qual era a minha função como contadora? Verificar a nota fiscal. Não tinha nenhum outro contador na comissão? Era a Andréia. A Andréia, secretária de Finanças. Andréia, contadora, e eu, contadora. E nós trabalhávamos praticamente juntas. Quando eu encontrava uma certa dificuldade, eu ia até a Andréia e falava: Andréia, eu estou encontrando essa dificuldade, o que eu faço? Ela falava: leia a norma tal. Eu ia ler a norma tal e, dali, eu interpretava o que eu tinha que fazer e executava. Com a palavra, o vereador João Carlos Carvalho. A senhora foi ouvida na comissão de sindicância da prefeitura? Não, nem sabia que meu nome estava envolvido. Nessa comissão... Que número que é essa comissão aqui, presidente? Deixa eu pegar o começo. A de sindicância? Que originou a SEI. 7449/2017. A senhora foi citada pela senhora Rita após isso, a senhora não foi chamada para ser ouvida? Eu nem sabia que existia SEI com meu nome. Não, a SEI não é com o seu nome. A senhora poderia... Que eu teria sido citada. Eu não A senhora sabia foi da citada existência. na comissão de sindicância da prefeitura. Eu não pela sabia Rita. da existência da SEI. A senhora tinha relação com a Rita? Eu não sei Então, qual o cargo dela na contabilidade. A Rita, ela trabalha dentro da contabilidade e, quando tinha algum assunto pertinente à BBC, em que ela tinha
o conhecimento através do site do Tribunal de Contas, ela imprimia e levava para mim. Ok. Era a única relação de trabalho que eu tinha com a Rita, era quando ela apurava alguma informação da BBC dentro do site do tribunal. A diferença é que a Rita de Cássia Pereira da Silva ela é funcionária de carreira, lotada na área de contabilidade. E a senhora era uma funcionária de encargo de comissão nomeada pelo governo Que Fernando era da Dias Silva Neto. saúde e Ok. ficava alocada na contabilidade. Mais alguma pergunta dos senhores vereadores? Oi, Rita, boa tarde. Eu não estou podendo falar muito alto. Eu ia perguntar sobre o serviço de leve e trás, porque não se sabe quando iniciou e quando terminou. E deve ser um serviço de muito custo, né? Porque leva, Então, traz, eu o sinceramente gasto não deve tenho como ser responder. muito alto. E outra coisa, eu só queria confirmar, os 14 relatórios que você enviou, todos eram irregulares? Os Em 14. 2015 foram 14 relatórios e 2016 nós finalizamos com um total de 50. E nele sempre tinha algum apontamento Todos para... eram irregulares. Todos. Inclusive, quero deixar claro aqui que, ao findar a gestão do prefeito, eu mesma estive presente na Secretaria de Saúde, devolvendo todos os documentos da comissão. Todos os ofícios, todas as atas. A secretária, você fez um protocolo, devolveu na mão de alguém? Porque quando eu devolvi para a funcionária que ficava responsável também pela BBC na Secretaria de Saúde. Porque os documentos da BBC eram protocolados diretamente na Secretaria de Saúde, essa funcionária tirava xerox e me encaminhava. Então, quando findou a gestão, foi a ela que eu devolvi todos os documentos. Chegou à sua mão alguma nota fiscal de compra de medicamento de alto custo por parte da BBC? Vários, que não pertencia ao contrato também. Mas ela adquiriu alguns medicamentos de alto custo, sim. E vocês apontaram isso? Apontamos. Senhores, senhora, Só mais uma pois não, perguntinha. Sidney? Você era chefe de divisão de gerenciamento de serviços? Sim. Sim. Só uma coisa que eu gostaria de entender, não sei se você pode me informar. Quem que atestava em loco os serviços realizados pela empresa? Também era vocês? Não. Da comissão? Não. Como que chegava a informação? Foi gasto só com as notas fiscal? Foi realizado tal projeto só com a nota fiscal? Mais nada? A BBC, ela, no volume de prestação de contas dos dois projetos, ela apresentava nota fiscal, solicitação de compras, orçamentos, o extrato bancário, N documentos, e esses documentos eram protocolados aqui na saúde. Eram inúmeros. Uma caixa de sulfite para cada projeto, só para ter uma ideia de volume de papel. E aí, esse documento era enviado para mim. Em momento algum, a gente tem que certificar nada. Nós, quanto comissão, nós só tínhamos que avaliar o que estava sendo apresentado, glosar aquilo que era pago indevidamente e passar o relatório para a secretária. E era ela que analisava e dizia se a comissão estava correta ou errada. Rosângela, você chegou a fazer alguma reunião na sede da BBC, na quarteirizada A Ferreira ou na outra quarteirizada? Shaddai. Tinha mais uma? É o Shaddai. É o Shaddai. Eu vou melhorar a pergunta. Nas sedes dessas, tem a BBC, que tem uma sede ali próxima à praça, na empresa A Ferreira, salvo engano, era no Jardim Europa, e a El Shaddai lá na Imigrantes. A pergunta que eu te faço sobre a responsabilidade do compromisso lido inicialmente em algum momento desse período que você foi nomeada para essa comissão de fiscalização, você esteve em algum momento nessas sedes? Eu só tive uma vez na BBC, quando eu fui cobrar a eles os documentos do exercício de 2015, que eles ficaram de me entregar e não me entregaram. Então, eu fui pessoalmente buscar, porque eu precisava daquilo para finalizar o exercício de 15. E foi na sede ali da praça? Aí eu fui só na BBC, entrei, falei com uma funcionária que me entregou o envelope e eu fui embora.
Ok, eu estou satisfeito. Se algum outro membro tiver alguma pergunta, a gente encerra a sua oitiva. Muito obrigado pela sua presença, Satisfeito, senhora senhor Rosângela. Vai falar. Desculpa, mas caso haja necessidade de me chamar para prestar novos esclarecimentos, eu estou à disposição. Eu agradeço. Muito obrigado, Rosângela. Bom, nós convidamos o senhor André Augusto Leme Sanches para ser ouvido nesta comissão especial de inquérito. Eu também não vi. Na sindicância. Não, ele não foi ouvido na sindicância. Ele é da comissão igual essa moça. Senta aqui, André. Aqui, André, por favor, nessa área central aqui. Aí do lado, né? Aí tá bom. O senhor André Augusto Leme Sanches, ex-servidor da Prefeitura de Bragança, que integrou a Comissão de Fiscalização dos Serviços sob gestão da ABBC, será o nosso próximo a ser ouvido, nosso próximo convidado. Eu vou ler o termo de compromisso, tá, André? É burocrático, mas é necessário, segundo a orientação do jurídico. Termo de compromisso. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situada na Praça Sapchedi, 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas, números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento o senhor André Augusto Leme Sanches, RG 13553674, SSP/SP, com 52 anos de idade, solteiro, residente na rua Barão de Juqueri, número 47, bairro Centro, neste município de Bragança Paulista, de profissão farmacêutico, o qual declara, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso. Do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pelo compromissado. Casa do Poder Legislativo do município de Bragança, Paulista, 16 de abril de 2018. Eu assino e você em seguida, André. Sim. Comunicamos que o seu depoimento será degravado por esta comissão especial de inquérito e irá constar dos autos. Antes de passar a palavra aos componentes da CEI, eu queria que o senhor me informasse, o senhor era servidor de carreira ou era comissionado? Eu já fui servidor de carreira antes da gestão, mas nessa gestão do Fernão Dias eu fui comissionado. Comissionado.
E o senhor não é mais servidor da prefeitura? Não, já fazem mais de 3 anos, acho que fez em fevereiro, acho que 3 anos que eu não participo mais da vida municipal. O senhor presta serviço onde hoje? Eu tenho de família, negócios próprios de família mesmo. Ok. O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores ao depoente. Fique à vontade. André, eu percebi que o senhor fez parte da maioria das comissões fiscalizadoras deste contrato com a BBC, foi nomeado e tudo mais. Certo. Eu gostaria que o senhor confirmasse se isso é verdade. Eu participei da Comissão de Fiscalização de Serviços. Ela é específica para se tratar sobre qualidades de serviço. Ela era formada por profissionais da área de saúde e tinham exclusivamente essa função na qualidade de serviço. Nós nunca fiscalizamos, observamos nenhuma nota fiscal, nem contrato, porque a nossa parte era só a parte de prestação de serviço especificamente. A parte de contratos e a parte de notas fiscais, isso tinha o pessoal específico que era conhecedor. A gente não tinha nem capacidade técnica nem legal para verificar. Mas, por exemplo, na unidade de atendimento, um curativo foi bem feito, ele foi mal feito, o produto foi usado adequadamente, o medicamento foi aplicado, porque a gente tinha, naquela parte de serviços que a BBC prestava, a gente tinha a UPA, a gente tinha o SAMU e as unidades básicas de saúde. Então, havia uma demanda relativamente grande, né, porque a UPA e o SAMU funcionavam 24 horas, então tinha atendimento dioturnamente, e as unidades também eram uma quantidade grande. Eu não lembro a quantidade, mas todas as unidades básicas também eram atendidas. Então, o mecanismo de funcionamento, a gente tinha uma reunião, na nossa época, eu não me acordo direito se ela era semanal ou quinzenal. Nós tínhamos uma reunião interna que era distribuídas as demandas, porque havia reclamação que a gente usava muito a ouvidoria para estar atento às demandas de reclamações do usuário. Porque, como era muito extensa a área para a gente fazer fiscalização, a gente atendia a demanda que a população fazia de qualidade dos serviços. Então, como era feito? A gente fazia o levantamento da reclamação e a gente ia no local para fazer. E a equipe era subdividida, ia sempre de 2 pessoas na unidade para verificar se aquela demanda era verdadeira, se não era, e os procedimentos. Então, uma vez por semana se dividia. Tinha semana que a gente fazia uma visita, tinha semana que era 2, tinha semana que era 3, dependendo da demanda, fazia essa organização e distribuía. Quando a gente chegava no local, a gente conferia, verificava se estava de acordo, via os procedimentos, eles tinham manuais de procedimento que a gente exigia, de normas técnicas para todos esses procedimentos. A qualidade do material utilizado, às vezes, também era observada. Tal. E o que acontecia? A gente fazia uma reunião de volta com representantes da BBC. Então, nessa reunião, que também, eu não me acordo se era semanal ou quinzenal, mas era assim, periódica, no máximo quinzenal, a gente apresentava o que a gente via e eles passavam para a gente o que foi feito da última reunião. Então, houve esse problema apresentado. Tá? E eles falavam, a semana passada que você me apresentou isso, então eles davam, isso aqui aconteceu por causa disso, esse medicamento faltou por causa disso, não houve esse atendimento porque o médico faltou. Então, eles justificavam para a gente. A gente, na nossa reunião, fazia um relatório e enviava à secretaria, e esse relatório da verificação que a gente fazia em loco, a gente enviava para a secretaria, e naquela reunião, que eu não lembro se é semanal ou quinzenal, para a BBC, e eles passavam o que eles tinham, as providências tomadas da outra reunião até essa aqui. Quantos membros da comissão faziam essa fiscalização em loco? Eram vários. Todos eles que estavam mencionados, a portaria, se eu não me engano... Eu tenho ela aqui. O senhor André Augusto Leme Sanches, Ana Paula Toledo Silveira, Márcia Cristina de Andrade,
Marília de Cássia Ferreira Faria, Marilene Lima de Araújo, Márcio Aparecido de Oliveira, Maria Isilda de Lima Magalhães. Todos esses iam nas... Com maior ou menor frequência, de acordo com a disponibilidade. Por quê? A gente não tinha dedicação exclusiva para fazer isso. As pessoas já tinham o seu emprego, sua responsabilidade, então eram algo mais. Então, a gente tinha que encaixar no nosso trabalho semanal esse serviço. Alguns faziam mais, alguns que tinham menos tempo pediam, justificavam, faziam menos. A gente sempre procurava ir de dupla para trocar ideia, para verificar, tal, fazer o relatório da observação, e às vezes trocavam as duplas, iam as mesmas, variava. Baseado nessas fiscalizações que o senhor participou, o senhor afirmaria que a OS cumpriu o contrato com o município? A gente não sabia detalhadamente o que pedia, mas tinha claramente no contrato que ela tinha que atender às normas e os padrões de qualidade, que eles não são de característica pessoal nossa. Nós não podemos falar, isso é bom, isso é correto. Para tudo tem uma norma padrão, para próprio fazer um curativo, para fazer uma injeção, para fazer tudo, você tem essa norma. Então, a gente verificava se o padrão tinha e entrevistava as pessoas, e se houvesse alguma alteração, algum erro, a gente fazia e colocava. Alguns acertos foram feitos no decorrer do tempo, né? O atendimento que eles tinham da nossa solicitação era condizente. Quando não era, eles davam uma justificativa. Quem julgava se a justificativa estava correta, não era a nossa parte. Aí a direção fazia, mas a gente encaminhava tudo. Foi visto isso, foi analisado isso, foi pedido o prazo, foi concedido isso, porque a gente não tinha acesso ao contrato exatamente para dizer se estava cumprindo nos termos exatos do contrato. A gente via a norma técnica e a qualidade técnica estava e relatava quando não estava. Com a palavra a vereadora Rita Lemos. Depois, presidente, agora eu analisei, eu gostaria de fazer umas perguntas depois. Não, é só uma perguntinha aqui. Então, o senhor tem noção daquele serviço leve e traz? Por causa da qualidade que o senhor está falando? Não, acho que deveria ter noção. Sim. Esse serviço, que eu saiba, ele não foi feito com contrato, mas eu também não sei dizer, porque a gente não verificava esse contrato. Nós nunca fiscalizamos esse serviço. Ele não está relacionado à produção de saúde, então ele estava fora da nossa... campo de atuação. Nós nunca, a gente sabia que existia, mas a gente nunca viu contrato, nem qualidade de serviço, nem quando começou, nem quando terminou. Estava fora do nosso padrão, não estava relacionado a serviço, a qualidade contratual que mandava o primeiro que a gente foi nomeado. A quem o senhor respondia? Essa comissão que o senhor faz parte respondia à Secretaria de Saúde ou diretamente ao prefeito? A gente respondia diretamente à Secretaria de Saúde, e quando havia um caso específico que era de algum departamento, porque tinha a DAMS, tinha os outros, a gente também enviava isso para as chefias de cada setor. Mas, por obrigação, a gente enviava para a BBC na reunião e para a Secretaria de Saúde. Na portaria número 5.902, que já é a partir de 5 de março de 2014, Comissão de Fiscalização do Serviço sob gestão da BBC, o senhor já não consta dela. Por quê, hein? O senhor está na de 5 de março de 2014, o senhor consta dela, André Augusto Leme Sanches. Aí nós vamos para a portaria 5.902 e 6.008, não consta o seu nome. O senhor pediu para sair da comissão? Que data é? A portaria número 6.008, de 30 de julho de 2015. Então, eu saí do serviço em fevereiro de 2015. Então o senhor já não estava mais na prefeitura? Não estava mais na prefeitura. Por isso o senhor não faz parte. Em nenhum momento o senhor pediu para sair da comissão de fiscalização? Não, eu acho que pelo meu afastamento, porque foi exonerado, aí sim, todos os cargos sim, foram juntos. Se eu não me engano, foi fevereiro ou março a minha saída. Então... porque na 10 de junho o senhor não está, que eles modificaram, e 30 de junho também, que o senhor tinha saído. Está explicado. Vereador Bugalô, a palavra está com o senhor. André, sabe que eu te conheço, eu lembro quando você dedicava toda essa saúde lá, né? Então, você só fazia parte, a minha pergunta é a seguinte, você só fazia parte de fiscalizar
a saúde, não nada de parte o de finança. próprio nome do grupo chama Comissão de Fiscalização de Serviços. De serviço. Então, notas fiscais e contratos estava Então, fora da nossa por isso que capacidade. eu tô te- Os componentes, você pode ver, eles são enfermeiros, farmacêuticos, eu não sei dos outros profissionais, mas eles observavam essa parte do serviço técnico, a qualidade de serviço, porque a gente comprava isso também. Isso não vem escrito na nota fiscal nem no contrato, né? Como é que foi o procedimento, o paciente foi bem atendido, foi feita essa parte técnica de acordo, então essa aqui a gente fiscalizava. Eu vou fazer só uma pergunta para você na parte de fiscalização do serviço. A BBC cumpria com o contrato sobre tudo isso que você acompanhava? Só Sim, isso que eu gostaria que você se a média do atendimento era boa ou não. Isso. Bom, a reclamação maior que existia são as que são comuns até hoje. Falta de medicamento A, falta de medicamento B e tal. Tudo isso a gente fazia o relato, tá? E encaminhado para eles, e eles faziam a justificativa item por item, porque a gente queria devolver para a população o porquê. Não foi fornecido de pirona porque o fornecedor não entregou, porque houve uma greve no Porto de Santos e não houve entrega. Então, era complicado. Eu falei, mas o cidadão tem que saber disso. Você não pode chegar no posto e falar, não tem o remédio? Falei, não. Tem previsão de quando vai vir? Não. Então, a gente pedia para se fazer duas coisas quando havia falta de medicamento. O motivo justificado e o prazo no qual ele seria estimativamente corrigido, para você poder passar isso para a população, para ela não ficar, não sei quando vem, não sei quando vai vir, e ficar por isso mesmo, porque é uma coisa que a pessoa, o usuário, dependia muito, né? E interferia diretamente na qualidade. Então, a gente sempre perguntava nessa falta e fazia o relatório. Eles costumavam responder e atender dentro do padrão. Houve bastante, no começo, incidências, mas, em termos de corrigir, eles atendiam razoavelmente a gente. Eu achava que faziam um bom serviço depois que a gente levantava o problema, apresentava. Às vezes, eles não resolviam na semana seguinte e faziam uma justificativa de pedido de prazo para 15 dias, para um mês. Às vezes, atendiam na própria semana. André, houve algum treinamento da comissão de fiscalização sobre o contrato, para explicar o que constava no contrato, o que vocês deviam atentar na fiscalização? Houve na verdade, não foi um treinamento, foi uma informação. A equipe foi montada para isso, ela vai ter esse objetivo de fiscalizar a qualidade, vai ser feito o relatório que vai ser reportado à secretaria e o outro reportado à BBC para tomar providências. Foi mais uma informação do que um treinamento. Vocês chegaram a ter conhecimento da íntegra do contrato? Eu nunca vi o contrato. Eu sabia que existia nele. Quando fizeram a nomeação, tem a cláusula que exige a coisa. Eu tomei conhecimento, mas o contrato todo eu nunca tive ele em mãos. Nenhuma nota fiscal também. Dessas fiscalizações que o senhor participou, qual foi o problema mais grave que o senhor detectou? Foi falta de medicamento somente? Não houve um erro de procedimento grave. Existia muito atrito, às vezes, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Uma senhora foi fazer o curativo e a enfermeira não usou a pomada que ela queria. Ela ficou indignada, foi na secretaria, fez a reclamação, a gente foi ver, e ela falou, olha, a enfermeira falou, ela queria que eu usasse essa pomada que é antibiótica. Eu não posso usar essa pomada sem que o médico faça uma receita apropriada, porque a lei pede que o uso de antibiótico seja feito com receita. Foi um exemplo de que aconteceu. Então, você atendia, tentava explicar, às vezes a pessoa entendia ou não. A grande demanda não é quanto ao atendimento. Até hoje as unidades fazem um bom atendimento, o pessoal que trabalha na prefeitura faz. A queixa maior era a falta de medicamento. Isso era constante e isso sempre atingia. E como eles tinham o veículo, que era a ouvidoria específica da saúde, para fazer essa comunicação, então faltou remédio, eles já ligavam e a ouvidoria passava para a gente sempre essa demanda, né? Em algum momento você foi convocado ou convidado pela Secretaria de Saúde para mudar algum relatório? Não, nunca foi. O nosso era feito e entregue quase que simultâneo para ela e para a BBC com as exigências que a gente fazia.
Em nenhum momento o senhor foi convidado a mudar nenhum relatório. Não, nunca foi. Alguma pergunta, Rita? Sidney? Sim. Sim, Sidney, rapidinho só para terminar. O serviço, batendo na mesma tecla, o serviço de leve e trás, serviço de leve e trás, não deveria ser fiscalizado pela comissão de serviço? Então, o que eu sei de conversa da época, que ele foi feito com acordo, ele não era um serviço da parte técnica de saúde. Não estava relacionado. O Não problema- estava relacionado Só- a que precisasse um profissional de saúde para avaliar e não nos foi colocado para fazer essa fiscalização. Entendi. Viu, Rita? Só para localizar quem nos acompanha, o fato do Hospital Municipal Bom Jesus ter sido fechado e a UPA ser aberta no local que foi aberto, havia muitas críticas sobre o pessoal da Zona Norte, como que ia acessar esse local, já que não tinha ônibus frequente que passassem por lá. E aí foi lançado por parte da OS, como sendo algo determinado pela gestão, um serviço através de vans que aguardavam lá na região norte e levavam os pacientes até a UPA Vila Davi. O problema é que detectou-se que este serviço ele não constava do contrato. E Não aí, cons- e quando a BBC foi fazer a cobrança no final, foi onde deu todo esse burburinho aí. Você apresenta uma conta de 8 milhões, só que aí você não combinou com o outro lado. Você vai ver do outro lado, está lá que não consta no contrato que você ia fazer aquilo, mas fez. E aí eu queria, para arrematar, a senhora tem mais alguma questão? Não. Para arrematar, nessa questão dos... O senhor já respondeu, eu acredito, na questão dos medicamentos de alto custo. O senhor lembra que houve compras nesse... Alguém reclamou para o senhor de que não chegou medicamento de alto custo, aqueles que ficam fora da lista Remune. Sei. Eu acho que a relação de medicamento de alto custo não era de responsabilidade da BBC. Eu imagino, porque uma parte o Estado fornecia, Exato. outra parte o município comprava. Eu acho que não era, eu não tenho certeza porque eu não fiscalizava essa parte, mas eu acho que não era da competência dela essa compra. O senhor está certo, não era, mas eles, na conta dos 8 milhões, alegaram que compraram medicamento de alto custo, e por isso eles estavam cobrando. Eu Tinha desconheço. algumas decisões judiciais e tudo mais. A prefeitura tinha um serviço também, essa de ambulâncias e tal, e essa a gente não fiscalizava nenhuma parte dela, estava fora do nosso métier. Tanto que o Leve Trás ou qualquer outro serviço de ambulância, de transporte, estava fora do nosso controle ou da nossa fiscalização. Mais algum vereador quer fazer perguntas? Sim, senhor presidente. Pois não, Sidney Guedes. André, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria só entender uma coisa, porque nós tivemos aqui agora há pouco a oitiva da senhora Rosângela Guimarães Rezende. Certo. As atribuições das portarias, apesar dela não estar na mesma portaria sua, ela estava em outra portaria, estava aqui dando uma olhada, a atribuição não seria a mesma? A nossa é exclusivamente do controle de serviços, tanto é que os componentes são todos profissionais da área de saúde nessa portaria. Na outra, eu não sei qual é a formação dela, mas seria... Ela é contadora. Então, seria contadores e advogados, porque eles têm competência legal para verificar contratos, notas fiscais. A nossa seria só a parte técnica, nós não temos competência para ver isso. A gente via qualidade de serviço, curativo bem feito, bem adaptado, normas técnicas que são da nossa área e são diferentes. Então, ela já não fazia esse acompanhamento, e a portaria é uma sequência uma da outra. Isso que eu queria entender. Tá. Se é uma sequência de portarias, terminando uma, começando a outra, se uma tem uma atribuição, outra tem outra, não consigo entender. Eu não conheço o teor do contrato que especifica cada portaria e cada atribuição. A nossa técnica dessa portaria, que até o Cláudio fala, ela é específica de profissionais que trabalhavam nessa parte da qualidade da saúde especificamente. Como eu falei, nós nunca pegamos nenhuma nota fiscal, nenhum contrato na mão, nem observamos. Então, mas a mesma comissão ainda já andou analisando isso. Não, mas porque... são duas... Como ele é enfermeiro... Sim. Eu sou farmacêutico. Desculpe, farmacêutico. Tem farmacêutico, enfermeiros, e eles iam o serviço. Aquele serviço lá, se estava sendo feito conforme as normas. A Rosângela,
que estava como contadora, ela via a questão de compras, as notas fiscais. Então, existe a fiscalização de serviços como um todo, ela estava junto da portaria. Exatamente. Mas eu ainda não entendi por quê. É a mesma portaria? É uma portaria semelhante uma outra. Como que uma portaria semelhante vai vai fazer uma atribuição diferenciada? Ele não analisou a nota fiscal, vereador, ela já analisa, apesar dela estar. A nota fiscal relacionada a um serviço prestado que ele fiscalizou, cabia, naquele caso, a contadora que faz parte da comissão ver, e ele via se o curativo foi bem feito, se o atendimento foi bem feito. Então, não há choque de... Cada um na sua parte específica. O trabalho multi-equipe, às vezes, ele acontece, mas você tem a sua determinação responsável, tanto técnica como legal, para se fazer. E eu não posso invadir a área de notas fiscais e contratos, que são de contadores e advogados. E os contadores e advogados não podiam falar, esse serviço foi bem feito, esse curativo está bem feito, também é ilegal de se fazer. Como a gente comprava produtos e serviços, cada um cuidava da sua área e se responsabilizava pelos pareceres que são respectivos das suas áreas. Mas a portaria, só fazer esse comentário, não é nem para registro, mas a portaria que tem o mesmo teor deveria ter a mesma função. É só isso que eu queria registrar. Eu concordo com o vereador Cid Guedes, mas só que ele era um problema especificamente de fiscalizar como estava sendo a enfermidade, tratamento, o curativo, qualidade a nota fiscal do já serviço. é da realidade do serviço. O outro é outras. Apesar que a quantidade de membros que ela participa, que o André participa, uma é maior que a outra, né? Inicialmente Pode ser por isso. Tinha 7 membros, a outra tinha 10 membros. E a Rosângela participou de uma que também tinha 10 membros. Na que o André Augusto Leme Sanches, que estava dando depoimento agora, participava, não constava a presença da senhora Rosângela Aparecida Rodrigues Gonçalves, que a gente ouviu há pouco. André, tem alguma coisa que nós não perguntamos e que o senhor acha importante declarar essa comissão especial de inquérito? O senhor fica à vontade. Não, é que a vereadora Rita insistiu muito nesse assunto do leve trás. A gente ficou sabendo do serviço, mas a gente não conhecia nem o contrato, nem como ele foi planejado, e estava fora do nosso métier de fiscalização, dentro do quadro que a gente fazia. Nenhuma parte de transporte, que existe ambulância, existe levar o paciente para outras cidades, existe até transferência, às vezes, de um posto, o UPA faz isso também, todo o SAMU é transporte exclusivo, mas a parte do transporte a gente não via. A gente via o atendimento que os profissionais de saúde davam em cada um dos seus segmentos. André, para encerrar, eu estou ficando com uma dúvida crescente a cada oitiva que nós fazemos, que é o seguinte: como que vocês, integrantes de uma comissão de fiscalização dos serviços, podiam ter uma atuação correta se vocês não conheciam o contrato? Foi nos dito, como eu falei, em termos de informação, o que era a nossa atribuição. E era a fiscalização da qualidade dos serviços referentes à demanda que a própria população tinha. Então, a gente seguia, pelos critérios pessoais técnicos de cada um, esse tipo de orientação, de visão, e tudo isso era relatado. Nada era feito por vontade nossa, tal. Então, baseado na norma tal, isso está. E toda essa parte ficou nos registros de ata das reuniões, e eles eram sempre baseados na parte de norma técnica. Porque hoje em dia você tem para tudo. Um curativo você não faz do jeito que você quer. Ele tem todo o processo, como usa a luva, como põe a luva, tudo detalhado. E a observação que a gente fazia no local, perguntava, entrevistava os funcionários que faziam, cada um, como é que era o procedimento, que manual ele tinha, que instrução ele recebeu, que treinamento ele fez, que técnica ele utilizava e qual norma ele seguia. Então, a gente sempre colocava isso, e quando havia faltas, a gente exigia, né? Tal funcionário está trabalhando sem possuir a norma do seu lado, tem que apresentar, fazer o treinamento,
E a Norban tem que estar junto com ele em cada serviço, em cada setor. Isso foi melhorando com o tempo e se acertando. Em algum momento vocês debateram a crescente fila dos exames? Cabia a vocês? Não, Ou não, nessas não. reuniões da comissão? Porque É, você falou que vocês pegavam algumas coisas da ouvidoria. sim, sim. Reclamação de que, tal exame faz um ano que eu não consigo Não, fazer. esses exames, os problemas dos exames sempre foram relacionados com compras. Tá. E não era a área que a gente atuava. A qualidade do serviço, faltou medicamento, como era direto para o uso, sim. A relação de exame sempre foi compra. Comprou, não comprou, licitou, não licitou, era sempre essa que estava fora da nossa alçada de correspondência. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer perguntas? Não? Ok, muito obrigado, André, pela sua presença aqui e pelo seu depoimento. Obrigado a vocês, espero ter ajudado, colaborado para o êxito. Por favor, pode chamar a senhora Mariane Borges Banff. Ela é da mesma comissão de fiscalização, ela participou de várias. Mas eu entendi o que você quis, mas não... Ó, Mariane Borges Banff, ela participou a partir de janeiro de 2016, deixa eu ver. Não. Ela está em todas. Ela trabalhou na parte de... Ela é contadora lá da rádio, fazia um trabalho com a gente lá. Você vê. Olha, você vê. Aí ela foi trabalhar na administração de gênero. Foi, né? Aí ela foi ficando. É. Vem. Mariane Borges Banff, eu vou ler o termo de compromisso, ok? Mariane Borges Banff, servidora da Prefeitura de Bragança, que integrou a Comissão de Fiscalização dos Serviços sob gestão da BBC. Vamos à leitura do termo de compromisso. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado à Praça Alves Sapcheri 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos número 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas número 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento a senhora Mariane Borges Banff, RG 42860343, dígito 9, SSP/SP, com 33 anos de idade, casada, residente na rua Vicente Sabella, número 361, Jardim das Laranjeiras, neste município de Bragança Paulista, de profissão enfermeira, a qual declara nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Casa do Poder Legislativo do município de Bragança Paulista, 16 de abril de 2018. Eu assino em seguida de você, Mariane. Por favor.
Mariane, olha, eu comunico que o seu depoimento ele será degravado por esta comissão especial de inquérito e irá constar dos autos. O espaço eu vou abrir agora para os membros da comissão. Antes, eu só queria que você me respondesse. Você continua como funcionário? Você é funcionário de carreira da Prefeitura? Sim. O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores à depoente. Eu quero informar aos integrantes da comissão que a Mariane Borges Banff, ela, desde na primeira portaria da Comissão de Fiscalização, ela não fez parte. A partir de 10 de junho, você já está constando. Na portaria 5.902, em 30 de junho, a portaria número 6.008, na portaria de 8 de outubro de 2015, essas anteriores, uma é de 2014 e as demais de 2015. Só para o pessoal se localizar, até o final de 2016, a senhora fez parte dessa comissão de fiscalização? O microfone, por favor. O microfone não está ligado. Pode responder. Sim, exatamente. Você fez parte até o final. E qual era a sua função nessa comissão? De que forma você trabalhava fazendo a fiscalização? No caso, como foi citado, eu sou enfermeira de formação e a minha contribuição na comissão era para avaliar as ações de saúde, no caso, né, tanto dos serviços da atenção básica quanto urgência e emergência. Vocês se reuniam de quantos em quantos dias para apresentar relatórios? A comissão passou por mudanças, né? Então, houve um momento em que as reuniões eram mais frequentes, né? Quinzenalmente e após um período mensalmente, em função da demanda de trabalho, né, dos membros, né, da comissão. Quando você fazia parte, quem coordenava? Você chegou a coordenar alguma vez os trabalhos? Não, não. Todos os membros da comissão eram iguais. Uhum. Não havia alguém que coordenasse, dissesse onde iriam fazer as visitas naquele dia? Na verdade, nós, né, costumávamos nos reunir e fazer a divisão do trabalho entre os profissionais. Uhum. Né, que a comissão era formada por profissionais da área da saúde, em sua maioria, né? Então, de acordo com a disponibilidade de cada um, é que os trabalhos eram divididos. E vocês iam nos locais, nos postos, na UPA, Sim, fazer a exatamente. vistoria? A senhora lembra de alguma irregularidade que a senhora encontrou? Algumas irregularidades eram encontradas pontualmente, né? E nós sugeríamos, né, a correção, a melhoria, né, por meio de relatório, e posteriormente recebíamos a resposta, né, de quais seriam as medidas tomadas para a correção. No seu modo de ver, a OS estava cumprindo o contrato? Sim. A senhora conhecia o contrato? Não, não. Como o trabalho era bem voltado para essa parte de qualidade da assistência, né, essas metas qualitativas, né, o contrato em si, por não, né, ser da área de conhecimento, não tive contato. Em algum momento vocês receberam algum tipo de palestra ou seminário organizado para vocês tomarem conhecimento do contrato e o que exigia o Tribunal de Contas para fazer aquela fiscalização efetiva? Não, na verdade, nós recebemos orientações, né, e sabíamos que a comissão era obrigatória, né, por ser prevista em contrato. E quem deu essa orientação para vocês? A própria gestão, né? A secretária de Saúde? Eu me lembro de nós nos reunirmos, né, e nos ser passado da obrigatoriedade da comissão, né? E assim, o andamento dos trabalhos, né, os profissionais definiram como que ia ser. Então, nós montamos um checklist, né, de forma que tornasse a visita prática e objetiva, né, para, né, que nós chegássemos no serviço e já soubéssemos quais os itens aos quais nós deveríamos nos atentar.
A senhora pode citar 3 locais que a senhora fez visita em loco para fiscalização? Sim. Na UPA Vila Davi, Unidade de Saúde São Vicente, Unidade de Saúde Vila Aparecida. Nesses dias, a senhora constatou alguma irregularidade? É que, como Sim. foram várias visitas, né, eu posso dizer assim, nós olhávamos as agendas, né, talvez as consultas estavam por um prazo muito prolongado, né, e daí nós sugeríamos alguma maneira, né, que fosse possível reduzir prazo de consultas. Eram coisas pontuais, né? Nós olhávamos, por exemplo, a qualidade do material para curativo, né? Então, se nós, de repente, detectássemos que a qualidade não era adequada, nós sugeríamos troca de marca, por exemplo. Certo. Bom, nós vamos colocar à disposição a senhora Mariane Borges Banff para todos os membros da CEI. Eu só queria lembrar que a convocação dos integrantes dessas comissões de fiscalização, ela se fez necessária justamente para a gente saber se havia realmente a fiscalização, porque um dos objetivos da CEI é comprovar se houve essa prevaricação por parte da administração ou não. Então, a palavra está aberta, senhores membros da CEI. Nenhuma pergunta, senhores? Mariane, Nada? Boa Pois não, tarde. vereador, boa tarde. Bugalu, por favor. eu gostaria de saber de você. Então, você fazia parte só da fiscalização do trabalho nas unidades? Você Isso. fiscalizava se estava bem feito o trabalho, que os curativos e não faltava médico, essas partes mais ou menos. Então, você não fazia parte dentro do que está aqui, mais do que nós estamos precisando saber da parte financeira. Você fazia você era uma pessoa que fiscalizava o trabalho da BBC. Agora eu te faço, uma é essa e outra. Você cumpria, a BBC cumpria com todos isso que estavam no acordo, no contrato? Você tinha acesso no contrato? Isso é a minha pergunta. Assim, nós não tínhamos acesso ao contrato, mas sabíamos das ações pactuadas. Certo. Né? Então, por exemplo, nós sabíamos o que deveria ser atendido, né, em cada serviço. Então, assim, o contrato era cumprido, né, e algumas ações que nós levantássemos que fosse considerada inadequada, nós pontuávamos. Isso, nós fazíamos recomendações, né, seja qual fosse, né, relacionada à falta de medicamento, qualidade de material, como eu citei, filas de espera. Né, então, nós fazíamos recomendações para que fosse melhorado. Porque, no caso, por ser profissional da saúde, já ter uma vivência, né, e ter um conhecimento de como o atendimento deveria ser, né, então, a colaboração era nesse sentido. Ok, obrigado pela pergunta. A senhora lembra quando assumiu a Secretaria de Saúde Eurico Aguiar e Silva, o Frei Bento? Sim. Nós temos informações que, no período que ele assumiu, essas fiscalizações elas deixaram de ser rotineiras. A senhora confirma? Eu vou te dar o período, para ficar mais fácil. Eurico Aguiar e Silva foi secretário de Saúde de outubro de 2014 a maio de 2015. Outubro de 2014 a maio de 2015. A senhora fazia parte da comissão de fiscalização nesse período. A senhora disse inicialmente que havia reuniões corriqueiras, depois diminuíram. Sim. Sim. O que a senhora pode falar para a gente sobre esse período do Frei Bento? Sim, houve um momento que o trabalho ficou estacionado, eu diria, porque seria pensado uma nova forma, né, de se fiscalizar, uma forma que fosse eficiente. Então, por um período, né, nós fomos orientados a não fazer a visita para que fosse pensado uma maneira eficiente, né, de dar continuidade ao trabalho. Quem considerou que não era eficiente a fiscalização? Eu assim, não sei dizer, né, porque, assim, como eu disse, nós começamos com uma frequência maior de visitas, reuniões, e pelas atribuições de cada profissional, disponibilidade de tempo, né, talvez nós não conseguíssemos cumprir aquele cronograma inicial. Né? No entanto, nós espaçamos as visitas
né, para cada 2 meses, para que a gente tivesse tempo hábil de fazer os relatórios, entregar, né, para que o interessado pudesse responder. Então, eu não, assim, não sei afirmar como posso dizer, com clareza, mas assim, a orientação que nós recebemos era que seria pensado uma forma O prazo prática. máximo que vocês ficaram sem fiscalizar foram 2 meses, 3 meses? Isso, daí nesse prazo, com a troca da gestão, né, nós fomos diminuindo a frequência e depois retomamos em 2015. Quando entrou a Graziella? Exato. Ok. Eu não tenho mais perguntas. Os membros têm? Não. Não? Satisfeitos? Sidney? Satisfeito, senhor presidente. Rita? Ok? Ok. Mariane, se tiver alguma coisa que você observou durante esse período que esteve na comissão de fiscalização, que a gente não tenha de perguntado, que você acha importante constar, fique à vontade para citar agora. Tá. Eu acredito que, assim, que eu poderia colaborar foi exposto. Muito obrigado, Mariane. De nada. Nós ouvimos a Mariane Borges Banfi e agora nós vamos... A senhora está dispensada, muito obrigado. Nós vamos para a definição da pauta da próxima reunião, senhores vereadores. Vai liberar, eu estou pedindo. Eu vou protocolar. Vou falar para protocolar. Antes de solicitar dos senhores vereadores propostas, eu gostaria de voltar à reunião anterior. Né? Nós tivemos na reunião anterior. Na reunião anterior, houve uma proposta do vereador Antônio Bugalu Exatamente. para que nós deliberássemos sobre receber ou não um documento que ele apresentou, que ele trouxe, o processo administrativo 7121/2017. Esse processo administrativo, ele averigou justamente a conduta dos servidores municipais relacionados a esse caso, se foi ou não colocadas as notas fiscais, foram lançadas como dívida a pagar por parte da Prefeitura. A Priscila Tufani de Oliveira, que foi presidente desse processo administrativo, ela entrou em contato comigo para constar que o que foi dito aqui na comissão e o que foi publicado na imprensa foi equivocado, porque não tem a ver com a sindicância que a gente trouxe e fez parte do requerimento do vereador Tião do Fórum. Nós vamos deliberar agora, senhores vereadores, se recebemos esse documento e se a gente fará alguma convocação. A minha proposta é que nós recebamos o documento e convoquemos a Priscila Tufani Oliveira para dar um depoimento a essa comissão. Mas eu coloco, evidentemente, em deliberação. Se os senhores concordarem, a gente faz essa convocação e aceita o documento. Eu acho que tudo tem que estar aqui, presidente, nós temos que ouvi-lo, né? Então, como eu estou fazendo o pedido, porque nós não estamos aqui para politicagem, nós estamos vendo quem está certo ou errado. Se nós tivermos esse documento na mão e tem essas 3 pessoas que optou por arquivamento, então nós gostaríamos de ouvir elas, as 3, não só uma. Não, a deliberação é para convidar a relatora, apenas a presidente do processo administrativo. Eu gostaria de deliberar sobre... nós vamos aceitar o documento e convocar a Priscila Tufani Oliveira, e até para adiantar o nosso trabalho, eu estou solicitando
a cópia desse processo administrativo capa a capa, ok? Porque aí fica mais fácil da gente fazer a oitiva da Priscila Tufani de Oliveira. Está deliberado, então, dessa forma? Ok, senhores? Ok. Sim, senhor presidente. Tem um outro dado. Tanto papel aqui que a gente fica... Uma outra deliberação, a gente observa que do requerimento do vereador Tião do Fórum, que deu origem à SEI, foi apresentado um resumo da sindicância da Prefeitura. Eu gostaria de deliberar com os senhores um pedido para que venha a cópia completa também, capa a capa, da sindicância, aí com todos os documentos, com todas as oitivas, para que a gente tenha mais condições de analisar a documentação. Os senhores concordam? Ok. Na sessão passada, o vereador Sidney Guedes informou que gostaria de contar com a convocação da ex-secretária de Finanças do município, que, inclusive, assinou esse documento no final de 2016, avaliando, pedindo para que constasse essa dívida de 8 milhões. Eu estou colocando em deliberação, a maioria dos membros concordaram, e a gente convoca a ex-secretária. Só precisa de assistência o nome completo dela. Mariane Vilas Boas, não é? Não, Andréia Vilas Boas. É isso. Então, só checar aí o nome completo da ex-secretária de Finanças, do final do governo Fernão Dias da Silva Leme, que assinou esse documento em 2016, a gente está deliberando pela convocação. Ok, senhores? Por unanimidade. Já para a segunda próxima. Por proposta também do vereador Bugalu, ele informou na sessão passada que gostaria que, posteriormente, fosse trazido a essa comissão o ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme, certo? Combinado. Eu vou deliberar para que não seja a convocação dele neste momento e a gente delibera um pouco mais para frente. O senhor concorda, Bugalu? Concordo. Tem ainda esses técnicos que a gente precisa ouvir e, se a gente entender necessário mais para frente, a gente o convoca. Combinado. Ok? Senhores, senhoras, ok? Alguma outra, agora, consulta os senhores vereadores sobre a existência de alguma nova proposta quanto à pauta da próxima reunião da Comissão Especial de Inquérito. Bom, nós já deliberamos sobre as propostas da sessão anterior e fica determinado dessa forma essas convocações que nós já acabamos de falar. Encerramento. Às 15h52, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, convocados para a 6ª reunião a ser realizada nesta casa em 23 de abril de 2018, segunda-feira próxima, às 2 da tarde, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. Muito obrigado à presença de todos.